Alguns de nós talvez se lembrem de uma cena que, infelizmente, é comum em nosso país, sobretudo nesses primeiros meses do ano. Eu estou falando das enchentes. Quando chove muito, algumas cidades entram em alerta. Sirenes tocam, a Defesa Civil sai de casa em casa, avisando as pessoas para irem para lugares mais altos, para deixarem as suas casas antes que a água tome conta, antes que a água suba além do normal. E é curioso observar, irmãos, porque muitas vezes quem está sendo avisado pela Defesa Civil, por exemplo, não entende o motivo imediato desse tipo de ordem, de evacuação. Não raro, em situações assim, há quem considere a chuva fraca demais. Há quem ache que a água ainda está baixa, que o tempo ainda vai melhorar, que o tempo vai abrir. Há quem não considere verdadeiramente necessário sair de casa. Mas por que sair de casa agora? Nem está tão grave assim, nem faz sentido deixar a casa agora. Ocorre, irmãos, que quem está alertando, como eu disse, geralmente a Defesa Civil, não é? Quem faz o alerta enxerga coisas que cidadãos não especializados não enxergam. Geralmente essas equipes têm informação a mais, têm previsão a mais e, claro, têm experiência a mais que os simples cidadãos. E no fim, quando a água realmente sobe como avisado, muitos percebem que aquele aviso que parecia exagerado foi, na verdade, providencial. Bem, eu lembro disso, irmãos, porque na caminhada cristã acontece algo que eu diria bem parecido. Existem momentos em que o Senhor nos dá ordens, momentos em que o Senhor nos direciona, momentos em que o Senhor nos chama, momentos em que o Senhor nos comissiona, de uma maneira, sejamos francos, que nós nem sempre conseguimos entender. Que nós nem sempre conseguimos compreender na hora, no calor do momento. Eu falo de momentos, irmãos, em que nós olhamos ao nosso redor e dizemos: mas Senhor, por que assim? Por que agora? Por que deste jeito? E mesmo assim, irmãos, momentos em que o Senhor sabe exatamente o que está fazendo. Pois bem, quando nós abrimos em Atos 9, nós nos deparamos com uma cena que tem essa tônica, digamos assim. De um lado, há um homem chamado Saulo, um homem convertido de maneira maravilhosa pelo próprio Cristo. Do outro lado, um discípulo chamado Ananias, que recebe uma ordem que, aos olhos humanos, não parecia fazer muito sentido. Para ser sincero, uma ordem que parecia até arriscada. Mas no meio disso tudo, irmãos, aqui está o Senhor trabalhando. O Senhor conduzindo a sua obra com soberania. O Senhor com um propósito muito claro. Propósito que, é verdade, ultrapassava a compreensão de Ananias e, por que não dizer, de todos os envolvidos, de todas as personagens que encontramos aqui. Então é isso que eu quero que nós vejamos juntos nesta noite. Porque, vejam, neste encontro entre Saulo e Ananias, atenção, há 3 preciosas lições a aprender sobre o chamado de Deus, sobre o agir de Deus, sobre a soberania de Deus e sobre as bênçãos que Deus derrama quando os seus servos são obedientes à sua palavra. Repito, 3 lições, 3 verdades ensinadas pela nossa passagem que nós vamos considerar nesta noite e aplicar à nossa vida. 3 lições, a começar pela seguinte delas. Se você tem o costume de tomar notas aqui no boletim, há um espaço para isso. Aqui vai a primeira verdade, a primeira lição do sermão desta noite. Pais responsáveis, ajudem as crianças neste momento. O Senhor nos chama para o cumprimento de seus propósitos. Primeira lição da noite. O Senhor nos chama, sim, Ele nos chama para o cumprimento de seus propósitos. Esta é a primeira lição da passagem e eu quero ver junto com os irmãos como é que nós aprendemos isso aqui.
Antes de qualquer outra coisa, vejam comigo como é que Lucas começa este relato. O início do 10º verso, por favor, volte mais uma vez os olhos comigo para o texto. Lucas escreve no início do verso 10: Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Reparem, irmãos, que a informação sobre esse homem aqui, sobre esse Ananias, e não é o marido de Safira, não confundam, por gentileza, aquele já ficou no passado, ele morreu depois da desobediência ao Senhor, é outro Ananias, portanto. Vejam, a informação sobre este Ananias aqui é bastante econômica. Nada mais é dito aqui sobre este homem, a não ser que ele era um discípulo. Não há nenhuma outra descrição, não há um currículo aqui, não há uma biografia, apenas isso, um discípulo chamado Ananias. Bem, é verdade que anos depois o apóstolo Paulo falará a respeito de sua conversão, falará a respeito desses episódios aqui, como Lucas registra no capítulo 22 deste mesmo livro. E lá no capítulo 22, Paulo dará algumas informações a mais sobre este homem. Depois os irmãos podem consultar, capítulo 22, verso de número 12. Ao falar de Ananias, Paulo, segundo o registro de Lucas, dirá que se tratava de um homem piedoso conforme a lei, um homem que tinha bom testemunho de todos os judeus que moravam em Damasco. Então, irmãos, em resumo, em tela, o que é que nós temos aqui? Um discípulo piedoso, um homem respeitado, de bom testemunho, conhecido e integrado à vida religiosa da cidade de Damasco, lembremos, para onde Saulo havia sido enviado. É um homem que, ao que tudo indica, irmãos, ainda mantinha laços com a sinagoga local, mesmo já tendo crido em Jesus como Messias. E esse era o caso de muitas pessoas naquela época, de muitos outros judeus naquela época. Enfim, Ananias, este Ananias que Lucas nos apresenta aqui no início do 10º verso. Agora vejam, o que não deixa de ser irônico no texto é que nós falamos de alguém aqui, irmãos, com o perfil exato do tipo de pessoa que Saulo costumava perseguir antes do seu encontro com Jesus. E aí vejam como Deus faz as coisas, não é, irmãos? Não fosse a intervenção divina no caminho para Damasco, Ananias certamente estaria entre aqueles a quem Saulo ameaçaria naquela cidade, ali em Damasco. Pois bem, ocorre que é justamente a esse homem que o Senhor aparece numa visão, como lemos na continuação do verso de número 10, chamando-o pessoalmente. Vejam, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Continuação do texto diz: disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Sim, irmãos, porque o Senhor conhece seus discípulos pelo nome. Como conhecia Abraão quando o chamou para sair de sua terra, como conhecia Moisés, como conhecia Samuel, como conhecia Isaías e muitos outros a quem ele comissionou. O Senhor o chama pelo nome. Numa visão, o Senhor fala com Ananias: Ananias. E qual é a resposta desse discípulo piedoso? Final do verso de número 10, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Notem, irmãos, a princípio não há discussão, não há resistência por parte deste homem, não há demora. Pelo contrário, a prontidão. O Senhor o chama e ele diz: eis-me aqui, Senhor. É um servo disposto, é um servo que dá ouvidos à voz de Deus e a atende. Há aqui, portanto, um homem de coração moldado pela graça de Deus, irmãos. Um homem que prontamente responde à voz do Senhor. Um homem que diz: eis-me aqui, Senhor. Ora, como o próprio texto deixará claro para nós, é Jesus quem aparece a Ananias aqui, numa visão. É Jesus quem se dirige a ele, ou melhor, é Jesus quem o chama. Nós sabemos isso quando lemos o restante do texto, especificamente o verso de número 17. Quando ele se apresenta a Saulo, ele diz que o próprio Jesus foi quem lhe apareceu. Então Jesus é quem chama Ananias e lhe dá algumas instruções bem específicas. Vejam agora o verso de número 11. Então o Senhor lhe ordenou. O quê? O que é que Jesus disse a esse homem nesta visão? Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas
procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Interessante, não é, irmãos? Convenhamos que as instruções do Senhor aqui não são vagas, pelo contrário, são bastante detalhadas. Vejam, há um endereço certo em Damasco, para onde Ananias deve se dirigir. Há nomes bem definidos aqui, na casa de Judas, procura por Saulo. E há propósitos muito bem claros aqui também. Saulo, que antes era um perseguidor da igreja, agora é um homem dependente de Deus. O Senhor diz a Ananias que ele encontrará Saulo em oração. Em oração na casa de um homem chamado Judas. E o Senhor garante a Ananias, vejam o texto, que tudo já estava devidamente preparado para este encontro. Vejam, viram o verso de número 12? Diz o Senhor a Ananias que ao ir até lá, ao ir à casa de Judas, Ananias encontrará Saulo orando, e Saulo que já tinha recebido uma visão, verso de número 12. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. O Senhor mesmo já havia falado com Saulo. Em suas orações, o recém-convertido Saulo já havia visto entrar um homem na casa onde ele estava, chamado Ananias, vejam como o Senhor está preparando tudo aqui, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Isso aqui é lindo, irmãos. Os estudiosos costumam chamar isso aqui de visão dupla. Ou seja, o Senhor prepara os dois lados envolvidos. Em primeiro lugar, ele fala com Ananias e fala com Saulo ao mesmo tempo, não é? Ele guia os dois lados, ele conduz os dois lados ao cumprimento da sua vontade. Deus tem propósitos a cumprir e, para tanto, ele chama este servo piedoso, Ananias. Isso aqui é tudo muito interessante. Porque vejam, pensem comigo. Em sua soberania, irmãos, o Senhor poderia ter restaurado Saulo sozinho. Poderia ou não poderia? Ter restaurado Saulo sem intermediários, digamos assim. Ele poderia ter devolvido a visão ou a vista de Saulo com uma só palavra. Poderia ter enviado um anjo. Poderia ter completado toda a obra ali mesmo no caminho para Damasco, mas ele não fez assim. Ele chamou um discípulo. Ele comissionou um homem obediente, um homem piedoso, para usá-lo como instrumento em sua obra. É assim que nós aprendemos a primeira lição da noite, sabem? O Senhor nos chama para o cumprimento de seus propósitos. O Senhor nos chama para o cumprimento de seus propósitos. E vejam, isso traz aplicações muito importantes para nós hoje. Porque vamos entender uma coisa aqui, irmãos, sem dúvidas, Deus não precisa de nós. Ele não precisa de mim, Ele não precisa de você. Afinal de contas, o Senhor é o Criador de tudo, nós somos criaturas. Afinal de contas, Deus é eterno, eu e você, meu irmão, somos muito limitados, somos mortais. Deus é todo poderoso, nós somos fracos. Definitivamente, irmãos, o Senhor não precisa de nós, Ele não depende de nós para nada. Mas vejam como é bonito o que nós vemos aqui na história deste homem e na história de vários outros servos de Deus que encontramos na Sagrada Escritura. Apesar, a despeito de não precisar de nós, por sua graça e misericórdia, o Senhor nos usa em sua obra. Por sua graça e por sua misericórdia, o Senhor nos usa como seus instrumentos. Ele nos chama, Ele nos comissiona, Ele nos faz participar da sua obra, irmãos. E isso é lindo. E deveria nos levar a pensar sobre a nossa disposição em atender o seu chamado. É ou não é verdade? Agora entendam, se o Senhor nos chama, então devemos estar disponíveis para atendê-lo. E eu não estou falando aqui de estar capacitados, porque o Deus que nos chama é o mesmo Deus que nos capacita. A questão aqui, irmãos, é se nós estamos disponíveis, é se nós somos obedientes, se nós estamos com prontidão diante de seu chamado. Quando o Senhor nos chama para servir, irmãos,
seja visitando alguém, seja consolando alguém, seja ensinando alguém, uma criança, um jovem, um adulto, seja orando com alguém, seja participando de um ministério, participando de uma atividade na igreja, como é que eu e você temos respondido ao seu chamado, ao seu comissionamento? Com prontidão ou com relutância? Com disposição ou com resistência? O texto nos mostra, irmãos, que servos piedosos obedecem o chamado do Senhor. O texto nos mostra, irmãos, que mesmo não precisando de nós, o Senhor nos usa graciosamente como seus instrumentos. Por isso eu te pergunto nesta noite, querido, como aplicação da nossa primeira lição, a quem o Senhor está te enviando? Ou a que tarefa o Senhor está te comissionando? A quem você deve encorajar? Quem precisa ouvir uma palavra do Senhor através de você? Quem é que precisa ser visitado por você? Quem, meu irmão, precisa ser ensinado, acolhido, aconselhado, acompanhado? O Senhor nos chama como instrumentos, mesmo que não precise de nós. O Senhor nos chama para cumprir seus propósitos. Primeira lição da passagem. Então, que Ele nos encontre prontos, que Ele nos encontre obedientes. Mas ainda há uma segunda lição a aprender. Se a primeira é que o Senhor nos chama para o cumprimento dos seus propósitos, a segunda que o texto nos ensinará agora é a seguinte: segunda lição da noite. Mesmo quando não entendemos o chamado do Senhor, Ele sabe o que faz. Segunda lição: mesmo quando não entendemos o chamado do Senhor, Ele sabe o que faz. Sim, o texto nos ensina isso e eu quero ver junto com os irmãos de que maneira nós aprendemos essa verdade aqui. Vejam como Ananias reagiu ao comando do Senhor. Versos 13 e 14 agora. Volte os olhos comigo para o texto. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Reparem, irmãos, antes de obedecer à voz de Deus, Ananias expõe as suas reticências. Expõe o seu medo, expõe o seu temor. E eu acho que Lucas faz algo muito interessante aqui. Porque é como se Lucas colocasse Ananias como porta-voz de toda a comunidade cristã na época, em certo sentido, como nosso porta-voz como leitores hoje. Porque convenhamos, irmãos, quem de nós se aproximaria com tranquilidade de alguém conhecido justamente por perseguir a igreja do Senhor? Quem de nós se aproximaria com tranquilidade de alguém conhecido justamente por perseguir crentes, prender cristãos? Então, vejam, era natural temer, era natural hesitar, é natural não entender. E aqui, vejam, Lucas está mostrando para nós que Ananias de fato parece não ter compreendido o chamado. Para Ananias, havia algo de estranho naquilo que Deus estava lhe dando as mãos para fazer. E é por isso que ele expõe o seu temor. Vejam, ele argumenta apresentando duas principais informações. Primeira delas, o texto nos mostra, em primeiro lugar, Ananias conhecia a reputação de Saulo. Viram isso? De muitos têm ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos santos. Em segundo lugar, Ananias conhecia também o motivo que havia trazido Saulo a Damasco, e para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Vejam, Ananias sabe quem é Saulo, irmãos. Sabe quem ele é, ou pelo menos quem ele era. Afinal de contas, sua conversão para ele ainda era desconhecida. E sabe o que Saulo foi fazer em Damasco. Não é que ele está sendo rebelde aqui à voz de Deus. Na verdade, ele está sendo um tanto quanto, digamos, prudente. Ele não entende o que Deus está
lhe dando as mãos para fazer. E muitas vezes é assim mesmo conosco, não é? O problema não é desobediência, às vezes é não entender o que o Senhor está fazendo e a partir daí desobedecer. Mas vejam que é justamente por não entender o que está acontecendo que o Senhor responde a Ananias. Verso de número 15. Mas o Senhor lhe disse: vai, Ananias, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. É verdade, Saulo era um perseguidor. Saulo era uma ameaça. Saulo, de fato, fazia mal aos santos. Mas agora o Senhor diz a Ananias: tudo isso é passado, Ananias. Enquanto Ananias enxergava um perseguidor, o Senhor enxergava um instrumento escolhido. Enquanto Ananias temia o presente, o Senhor já estava anunciando coisas futuras. Enquanto Ananias via riscos, perigos, o Senhor mostrava seus bons propósitos. Vai, Ananias, vai, porque eu tenho propósitos, eu vou usar este homem. Vai, Ananias, porque ele será instrumento de anúncio do Evangelho perante gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Vai, Ananias, verso 16, pois eu mostrarei a esse homem o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Ah, irmãos, como isso aqui é impactante. Vejam, aquele que fazia os crentes sofrer, agora sofrerá por amor ao Senhor dos crentes. Aquele que prendia, passará a ser preso. Aquele que feria, passará a ser ferido. E Deus está dizendo isso a Ananias: vai, Ananias, ainda que você não entenda, vai, porque eu sei o que eu estou fazendo. Sabem, a segunda lição que o texto nos ensina, olhando para esses versos, é exatamente essa, irmãos. Mesmo quando não entendemos o chamado do Senhor, Ele sabe o que faz. Sabem como isso se aplica a mim e a você hoje? Primeiro, irmãos, isso aqui nos ensina que obedecer vem antes de entender. Obedecer vem antes de entender. Compreendam o que eu digo. Nós não somos chamados a obedecer, irmãos, depois que tudo fizer sentido. Ah, agora ficou claro, Senhor, agora eu entendi tintim por tintim, então eu vou obedecer a voz do Senhor. Ah, agora para mim já ficou tudo aclarado, já sei quais são os propósitos do Senhor, já sei onde o Senhor me conduzirá com isso, então eu vou seguir a tua voz. Não, irmãos. Muitas vezes nós somos desafiados, chamados a obedecer, mesmo sem entender a voz de Deus, mesmo sem entender a vontade do Senhor. Chamados a obedecer porque confiamos em Deus, ainda que não entendamos os seus caminhos. Vejam, isso vale para ministérios, para relacionamentos dentro da igreja, para momentos de transição, para tarefas que nós nunca imaginamos assumir. Somos chamados a obedecer, ainda que não entendamos. Nem sempre nós entenderemos, irmãos, o que Deus tem para nós. Os irmãos vão de convir comigo. Muitas vezes nós nos colocamos a pensar: ah, Senhor, mas e se fosse daquele outro jeito? Senhor, e se fosse naquela outra igreja? E se eu tivesse que obedecê-lo com outras pessoas, naquela área? Eu gostaria que fosse tanto da minha forma, Senhor. Eu não estou entendendo o que o Senhor está fazendo. Por que aqui? Por que o Senhor me trouxe para cá? Por que servir nesta área e não naquela outra? Eu queria servir em outra igreja, não nessa. Por que o Senhor me trouxe para cá? Eu queria me relacionar com outras pessoas, talvez com crentes mais fáceis, não com crentes tão difíceis. Por que o Senhor não deu outra direção? Por quê? E a resposta da Bíblia, irmãos, é essa: ainda que não entendamos, Deus sabe o que faz.
Ainda que não entendamos, Deus sabe o que faz. Obedeçamos. Simplesmente obedeçamos. Se é aqui que Ele nos trouxe, obedeçamos aqui. Se é com as pessoas que nós convivemos, as pessoas que Ele mesmo nos deu como convívio, sejamos luz. Seja no trabalho, seja na escola, seja na igreja, sirvamos a Deus. Obedeçamos, ainda que não entendamos. O Senhor sabe o que faz. Mesmo quando não entendemos o chamado do Senhor, Ele sabe o que faz. Segunda lição do texto. Para terminarmos, vamos aprender a terceira e última. E agora eu chamo a atenção dos irmãos para os versos finais, 17 a 19, que nos ensinarão a seguinte lição, a última delas. Sim, primeira, o Senhor nos usa como instrumentos. Segunda, ainda que não entendamos, Ele sabe o que faz. Terceira agora, nossa obediência ao Senhor abre caminho para grandes bênçãos. Nossa obediência ao Senhor abre caminho para grandes bênçãos. Vejam comigo o verso de número 17. O que Lucas diz? Depois do Senhor falar mais uma vez com Ananias e apresentar a ele seus propósitos em relação a Saulo, verso 17, como Ananias reage? Então, escreve Lucas, Ananias foi. Foi. Não tem mais explicação, não tem mais diálogo, não tem drama. Ananias foi. Lucas registra que Ananias obedeceu. Ele levantou e foi. Foi para a casa de Judas, lá em Damasco, para se encontrar com Saulo, apelidado Saulo de Tarso. Agora, parem para pensar comigo, irmãos. Talvez Ananias não fizesse ideia da dimensão do que estava acontecendo ali. Sim, Deus disse a ele que Saulo seria um instrumento em suas mãos, mas talvez Ananias não tivesse a dimensão disso. Ananias não tinha como medir a influência do ministério deste recém-convertido, da maneira como Deus usaria este homem. Ananias não tinha como prever quantos povos ouviriam o evangelho através daquele irmão Saulo. Em certo sentido, irmãos, para Ananias, Saulo era apenas alguém doente, cego, precisando ser acolhido, restaurado, alguém a quem o Senhor estava chamando, sem que Ananias compreendesse as razões. Mas vejam, o Senhor tem um propósito para Saulo. Um apóstolo está sendo levantado aqui. Um missionário está sendo levantado aqui. O apóstolo aos gentios está sendo levantado aqui. Entendam, a história do mundo pelo agir de Deus através daquele homem nunca mais seria a mesma. Ananias muito provavelmente não tinha dimensão disso, não tinha dimensão do ministério que o apóstolo Paulo teria pelo agir de Deus nele, mas ele simplesmente foi e obedeceu. Veja a continuação do verso 17. E entrando na casa, impôs sobre Saulo as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Ananias obedeceu, irmãos. E Deus o usou como instrumento. Usando Ananias, o Senhor restaurou Saulo. Usando Ananias, o Senhor devolveu a vista de Saulo. Usando Ananias, o Senhor fez que Saulo ficasse cheio do Espírito Santo. Verso 18: imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Ananias obedeceu, irmãos, e usando Ananias como instrumento, o Senhor inseriu Saulo na igreja visível. Saulo foi batizado. Vejam, irmãos, agora pensem, e se Ananias tivesse se recusado a ir? Imagine se Ananias dissesse ao Senhor: não, Senhor, quer saber, eu já entendi, mas isso é perigoso demais. Isso é estranho demais, essa tarefa para mim não faz sentido. Bem, é claro, Deus não deixaria de fazer a sua obra.
Deus poderia ter levantado outra pessoa. Sim, é claro que sim. Poderia ter feito de outro jeito? É claro que sim. Mas vejam o privilégio que Ananias perderia, irmãos. O privilégio que esse homem deixaria de desfrutar, a bênção da qual ele deixaria de desfrutar. Ananias confiou na palavra de Deus. Deus o usou como instrumento para grandes bênçãos que Ananias talvez jamais tenha imaginado. Sabem, terceira lição e última do texto, que nós aprendemos aqui é exatamente isso. Nossa obediência ao Senhor abre caminho para grandes bênçãos, irmãos. Eu faço algumas aplicações e aí nós terminamos. Sim, Deus não depende de nós, em nada. Ele é soberano, Ele é todo-poderoso, não depende de nós para nada. Mas vejam o grande privilégio que eu e você recebemos como seus servos. Ele nos faz participar da sua obra, irmão, e nos usando como instrumentos, Ele abençoa a muitos. Ele faz a sua obra avançar, prosperar, apesar dos nossos medos, apesar das nossas limitações, apesar das nossas reticências. Eu e você não precisamos esperar o melhor momento para obedecer, irmãos. Ainda que não entendamos, obedeçamos. O que cabe a mim e a você é obedecer a voz de Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus. E sabem, quando fazemos isso graciosamente e merecidamente, como instrumentos de Deus, irmão, como servos em suas mãos, o Senhor alcança com bênçãos a muitos. A muitos. Querem ver? Quantos de nós não conhecemos testemunhos de pessoas que foram profundamente impactadas pelo ministério de servos e servas de Deus que foram obedientes à sua palavra? Você mesmo, meu irmão. Você mesmo deve se lembrar de alguém, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus que marcou profundamente a tua vida, que foi usada como instrumento do Senhor na tua vida, na tua história. Um servo que foi obediente ao Senhor, que não tinha dimensão daquilo que estava fazendo, talvez, mas que foi obediente, por meio de quem o Senhor abençoou a tua vida e a vida de tantos outros. Por isso, querido, não deixe de fazer aquilo que Deus te colocou as mãos para fazer. Não deixe de ser usado pelo Senhor, ainda que você não entenda, ainda que você tenha perguntas, o Senhor está no controle. E Ele pode te usar para abençoar muitas pessoas. Ananias não viu que Saulo seria, que ele se tornaria, o ministério de Saulo. Mas Deus viu. Ananias simplesmente obedeceu. E o resultado, irmãos? A história da igreja nunca mais foi a mesma. E sabem, se o exemplo de Ananias não nos convence, eu termino nos lembrando do nosso Redentor Jesus Cristo. Ele que obedeceu perfeitamente ao Pai em tudo. Em tudo. E sabendo da rejeição, da vergonha e da dor que eles estavam preparados, obedeceu em tudo. Levou até o fim a sua obra. Qual foi o resultado dessa obediência? Muitos e muitos foram alcançados, como eu e você, pela graça do Senhor. Jesus, que morreu na cruz para redimir Ananias, redimir a mim, redimir a você, é Ele que hoje, pelo poder do seu Santo Espírito, nos capacita a obedecer à voz de Deus. Que nós o obedeçamos, ainda que não entendamos. Em nome dele mesmo. Amém.